Atenção, terráqueos! Está no ar mais um De Cara com o Corvo. E hoje, como eu trago pessoas muito mais interessantes, muito mais pensativas do que eu, né? Eu estou aqui hoje com a fisioterapeuta Dani Campos. Dani Campos, tudo bom, Dani? Tudo ótimo, Corvo. Que eu fico muito feliz de você estar aqui, de você ter aceitado o nosso convite, né? E hoje nós iremos falar, pessoal, olha, chega aqui comigo, ó. Nós iremos falar sobre o controle da mente, né? Sobre o corpo. Não é isso, Dani? Isso, o poder da mente no O corpo, poder né? da mente. Bora fazer um jabazinho assim de um minutinho? Só um minutinho. Bem, eu sou fisioterapeuta, né? Então, a fisioterapia atua diretamente no corpo, nos músculos. Poucas pessoas sabem o quanto a mente tem influência no corpo, né? Acham que não tem nada a ver, nem percebem e muitas vezes nem entendem o que eu estou fazendo. Então, eu sou fisioterapeuta com formação específica em fisioterapia integrativa, em formação em microfisioterapia, que são técnicas que me fizeram entender o meu paciente além da dor que ele chega relatando. Então, às vezes você vai ter uma dor no seu joelho. E aí, você já foi em inúmeros ortopedistas, fez inúmeros exames, já tomou de tudo e aquela dor não some dali. Mas aquela dor, ela pode ter a ver com uma sensação de que você se sente desvalorizado por alguém. Tu acredita nisso? E é por isso, se você não trabalhar essa questão mental de se sentir desvalorizado, essa dor no joelho, ela simplesmente nunca passa. E é isso que as minhas técnicas buscam, então, encontrar a causa raiz da sua dor, que muitas das vezes não tem a ver especificamente com o local da dor, né? A dor, ela pode sim vir de uma questão física, eu caí, me machuquei. A dor também, muitas das vezes, tem a ver com questões que a gente fala psicossomática, ou seja, coisas da nossa mente, que eu tô pensando está levando o meu corpo a adoecer. Caramba, só foi um jabazinho. Olha o que vai rolar aqui, pessoal. Mas agora, nesse exato momento, nós queremos saber quem é essa terráquea, né? De onde ela veio, se ela é importada, como foi a vida dela, a infância dela, para hoje estar essa mulher aí que comanda aí várias pessoas, tem ajudado muita gente a se encontrar no seu corpo, não é isso, Dani? Dani, Isso. tu és de onde? Eu nasci em Belém do Pará. Belém. Sou paraense. Sério? Uhum. Veio que idade pra cá? Aos 21 anos, eu então me formo em fisioterapia em Belém do Pará e me caso com um roraimense. Sério? E aí ele diz: olha, nós temos que morar em Roraima, porque eu nasci aqui, eu amo lá, eu não gosto de Belém, eu quero morar, eu quero ter que construir minha vida e minha família em Boa Vista, Roraima. Ok. Aí tinha tido um grande concurso público na época do antigo governador Flamarion Portela, Uhum. e eu prestei esse concurso. E eu fui aprovada, eu nem estava formada ainda, e eu já tinha sido aprovada para fisioterapia. Eu falei, agora então já tenho até emprego, né? Vamos para Roraima, que é terra melhor, né? Uhum. E aí, assim, em 24 de janeiro de 2004, eu desembarco em Roraima, em Boa Vista, para começar a minha vida, tanto de casada, a minha família, como também constituir o meu lado profissional, porque eu era realmente recém-formada quando cheguei aqui. Então, eu já tenho hoje 19 anos morando aqui. Não vai pular não. Como foi que vocês se conheceram, você e seu esposo? Foi no 45, foi no Tinder, foi numa balada? Me conta aí, Dani. Menino, meu esposo, eu já conheço da vida toda. Meu Sério? marido é primo da minha mãe. Primo da tua mãe? O meu marido é meu primo em segundo grau. Que massa, cara. Então eu já conhecia ele, mas eu acho que por nós não morarmos na mesma cidade, né? Então eu morava em Belém
Ele morava aqui em Boa Vista, ele foi estudar em Belém, ele foi fazer o último ano do segundo grau e fez a faculdade de Engenharia Civil em Belém do Pará. Engenharia civil. E aí eu acho que como nós não crescemos próximos mesmo, família, é daí que surge o nosso relacionamento, entendeu? Ah, entendi. E acho que como se a gente convivesse mais próximo, teria sido um pouco mais difícil, né? Mas como nós crescemos afastados, surge um relacionamento e no início as pessoas diziam, isso é coisa de adolescente, né? E cá estamos, há 25 anos juntos, Corvo. 25 Desde os meus anos. 15 anos. 15 aninho. Do namoro, 19 anos casada, realmente, porque quando eu chego em Roraima eu já chego, então, casada com ele, né? E mais o tempo do namoro. Então, nós estamos há 25 anos juntos. Mas então, assim, faz quanto tempo que ele se formou em engenheiro? Ele se formou em engenharia em 2002. 2002, ele se formou ainda na né? minha frente, Primeiro que eu. Me formo só no final de 2003 e a gente se muda pra cá em 2004. Aí ele se formou em Belém? Em Belém. Ele foi fazer faculdade em Belém. Cara, que câmbio, né? Tá vendo? Ele foi pra Belém, né? Se formou, estudou, se formou. E a Dani já veio pra Boa Vista, que ela passou no concurso. Arrastada por ele, já também Arrastada casada. por ele, né? Que massa, cara. Mas então quer dizer que tu se amarra no açaí? Me conta aí a... Deus o livre. No início foi uma adaptação complexa. Foi, né? No início, toda hora eu falava, ei, não vai chover? Ainda tem essa, Aí né? ele dizia pra mim, ei menina, que não é Belém, não chove todo dia aqui não. Olha, era muito engraçado. Eu ficava, tipo, o tempo fechava e dizia, sim, não vai chover. Eu ficava desesperada, é muito engraçado. E por muito tempo eu sofria com as mínimas coisas que eu não achava aqui, que eu não encontrava. Então, assim, até eu me desligar minha cabeça de tudo que eu tinha vivido lá, dos meus costumes, dos meus hábitos. Hoje é até mais fácil, hoje eu já encontro aqui, já chega aqui as comidas paraenses, mas no início foi sofrido, porque imagina, eu só morei em Belém, então eu tinha os meus hábitos, os meus amigos, os meus familiares, e aí eu venho para um local onde eu não conheço ninguém, onde eu não conheço nada, onde não tenho os meus costumes, onde não tenho os meus hábitos. Eu tinha apenas 21 aninhos, imatura, uma menina ainda. Então, assim, o início foi complexo. Meu banheiro viu muitas lágrimas. Caramba. Só que eu sou aquela pessoa, assim, que eu não desisto por qualquer coisa. É muito difícil, entendeu? Depois que eu começo uma coisa, desistir não é uma opção na minha vida. Tu é de que signo, Dani? Libra. Sou libriana. Né? Cara, que massa. Olha, assim, dá pra ver, pessoal, a energia da Dani. Eu que tô aqui na frente dela, é uma energia, assim, se desse pra ver a áurea dela, tava aqui resplandendo aqui no meu rosto aqui, de uma energia muito massa aqui, cara. Que legal. E é isso que a gente vai estar falando, nós vamos falar hoje um pouco sobre física quântica, mecânica quântica, vocês vão entender por quê, né? Justamente tem tudo a ver com a mente, né? Que a mente tu controla teu corpo, cara. Então, se de repente o teu corpo tá com alguma enfermidade, tá com alguma coisa, a Dani vai explicar aqui o porquê, que acho que com certeza, né, Dani, a tua a doença começou na alma, não é isso? Mas, Dani, então tu veio pra cá, né, e foi muito complexo, tudinho, e como foi essa... Tu fez faculdade por opção, por curiosidade, tu se apaixonou, como é que foi? Bem, eu queria ser odontóloga. A minha tia-avó, que é a mãe do meu marido, é odontóloga. E vamos dizer que dentro da família era uma pessoa muito bem sucedida. E eu acho que aquilo me chamava atenção. Então, acho que eu quero ser essa profissão dela. Nem pensava ainda que ela iria ser a minha sogra depois, entendeu? E aí eu tinha, vou ser dentista. No primeiro vestibular, não fui aprovada em nenhum. E aí abriu um vestibular especificamente para fisioterapia, nesse ano que eu não tinha sido aprovada. A minha mãe foi e me inscreveu, nem me perguntou, ela simplesmente foi e me inscreveu nesse vestibular. E nesse vestibular que eu fui sem nenhuma pretensão de nada, foi nesse que eu fui aprovada. Entendi. Aos 17 anos. E aí eu falei, mãe, mas nem era isso que eu queria, nem sei o que é fisioterapia, nem, não tinha a mínima noção. Ela falou, minha filha, mas é da saúde, começa... E aí, se tu não gostar mesmo, tu migra, tu leva matérias. Eu
Ah, é mesmo, né? Que legal, já vou... Acabei o 2º grau, já vou entrar na universidade, que chique, né? Massa, Eu né? vou, então é mesmo, eu vou. Então minha mãe me incentivou e eu fui. E foi federal, Dani? Não, foi uma particular, Particular, né? Era o primeiro ano até desse curso, eu sou a primeira turma dessa universidade. Aí eu entro e desde o primeiro ano, então, eu começo a entender melhor o que era a fisioterapia, a todas as áreas possíveis dentro da fisioterapia, como na medicina a gente pode atuar em diversas áreas, e aí eu penso, eu acho que eu tô gostando desse negócio aqui, eu acho que é legal. E aí, logo desde o primeiro ano, eu começo a fazer cursos de massagem, de shiatsu, de técnica japonesa, de técnicas orientais. Eu já começo a entrar no mundo mesmo da terapia manual, de questões energéticas. Aquilo já começa a me chamar a atenção ali desde o meu primeiro ano. Gente, isso é legal. A pessoa tá com uma dor, com a mão eu tiro a dor da pessoa sem remédio. Que louco, né? Falei, gente, isso é muito legal. E aí eu disse, não, mãe, não quero mais sair daqui, não quero mais saber de dente, não, Não, eu acho que eu me encontrei, é aqui que eu vou ficar. E aí, o passar dos anos da faculdade, eu vou cada vez mais estudando, fazendo cursos. E aí, esse lado da terapia manual, da massagem, eu acho que eu vou cuidar de mulheres. Vou trabalhar com essa área estética, drenagem e tal. E aí, quando eu vim em Roraima, antes de me casar, eu percebi que não tinha clínicas com fisioterapeutas atuando nessa área de estética. Eu disse, eu vou ser a primeira. Eu vou ser a primeira, porque isso já vai ser uma coisa fantástica. Já vou chamar a atenção da mídia, nananã. E eu sempre gostei, Corvo, de ser diferente. Eu nunca gostei de fazer o que todo mundo faz. Já tinham clínicas de fisioterapias estabelecidas aqui na cidade, já tinha, né, alguns fisioterapeutas atuando. Não, mas eu tenho que chegar com uma coisa diferente. Algo que ninguém faz, porque aí as pessoas vão prestar atenção em mim. Se eu tiver com feijão todo marrom e eu chegar com o mesmo feijão marrom, ninguém vai perceber. Mas se eu vier com arroz branco, opa, o que é isso? E foi assim que eu cheguei na cidade. Então, eu começo então a atuar de forma que ninguém atuava. Então, eu tenho orgulho de falar que eu fui a primeira fisioterapeuta do estado de Roraima a trabalhar com a área de dermatofuncional, que é a área da estética. Nisso, eu cheguei a ter uma clínica onde, literalmente, passaram mais de 3.000 mulheres na minha mão, literalmente, através de massagens. Mas parece que aquilo perdeu um sentido. Uma determinada hora, não era mais aquilo que eu queria. Mas mal sabia eu que aquilo estava só me preparando para realmente a minha missão, para o meu propósito de vida, né? As mulheres chegavam ali, já ficavam 1 hora comigo, já relatavam tudo das suas vidas, dos seus problemas, do seu lado emocional, dos seus problemas com relacionamento, dos seus problemas com filho, as dores delas que já não passavam, não só, eu já não conseguia ajudar elas ali, Entendi. Só com a parte manual, né? Entendi. E dali eu acho que foi acendendo várias luzinhas para mim, opa, eu não quero cuidar só do corpo, eu não quero cuidar só do externo, eu posso ir além com essa pessoa. Tem algo por trás, que não é só o físico dela que tá doente, né? E assim como a micro, ela surgiu, os 2 criadores da microfisioterapia, que é a técnica que eu atuo hoje fortemente, os 2 fisioterapeutas, eles foram fazer um trabalho voluntário dentro de um orfanato. E nesse orfanato, eles trabalhavam com as pessoas, com as crianças, elas melhoravam, mas parece que não melhoravam. Aquilo recidivava, voltava, melhoravam e não melhoravam. E dali que surge uma luz para eles, opa, tem algo por trás. Por que essas crianças não melhoram como o meu paciente de fora melhora com a mesma técnica, na mesma dor, e não há uma melhora real? Então é dali que surge uma luz para eles, e eles começam então a relacionar com a área emocional. Ali eram crianças abandonadas, que não tiveram pai e mãe, que não conheciam, que não sabiam sua história, não conheciam a sua origem, de onde vieram, como tu me perguntou. Eu tenho orgulho de falar que eu sou paraense. É a minha origem. Eu sei de onde eu vim, eu sei da minha criação, dos meus pais, do empenho para me chegar até aqui, dos valores que eu recebi e que hoje me consolido como profissional e como ser humano. Mas imagina um ser que não teve nem conhece a sua origem de pai e mãe. Uma pessoa extremamente sofrida, porque a tua semente é de onde você começa, é pai e mãe. E se aqueles 2 seres que eram para te proteger, que eram para te cuidar,
você nem sabe quem é. Imagina quanto sofrimento essa pessoa vai carregar na mente, na alma, e que diretamente não tem como vai refletir no seu corpo. O corpo, ele é só um reflexo do que a gente já carrega dentro da gente, do que a gente já traz, e principalmente o que a gente traz dessa origem. Então, às vezes, tem muitas pessoas que hoje chegam no meu consultório que têm sofrimentos, que tem, por exemplo, Corvo, uma depressão. É isso aí, terráqueos! Você está aqui de cara com o Corvo e eu estou aqui com Dani Campos. Dani, é a hora do jabá, Dani. Agora é a hora do hidromel. O que é o hidromel, pessoal? O hidromel é uma bebida nórdica, né, dos vikings, né, você que joga Skyrim, você que joga aí Diablo, gosta dos joguinhos aí medievais, você com certeza, filmes, já ouviu falar nessa bebida. Então, naquele tempo, os vikings, eles, apesar da cerveja, né, curtiam muito a cerveja, naquela fermentação, mas aí quando chegava no inverno rigoroso, eles encontravam, né, fazia coleta nos troncos das árvores, né, que as abelhas tinham lá, né, feito o trabalhinho delas, e eles fermentavam esse mel e fazia essa bebida aqui milenar, pessoal. Entendeu? Nossa, é fantástica. E agora, como a Dani, ela é do Pará, né? E eu, lógico, sou de Manaus, somos do norte, gostamos do jambu, do cupuaçu. Dani, pessoal, olha, aqui já tá geladinho, tá? Eu tirei ali do frigobar, vocês não... Ah, vai entregar um negócio natural. A Dani vai provar de jambu, né, Dani? Lembrando que nós temos jambu, cupuaçu, murici, temos o cumaru e o tradicional, né? O cumaru é o famoso baunilha, né? Então, olha só. Olha a situação, pessoal, aqui. Momento hidromel. Olha a textura, Dani. Isso aqui é só 14% de álcool, viu, pessoal? Não dá ressaca, não dá azia. E eu não sei te falar, mas todo dia me dá uma revigorada aqui. Esse aqui é o da Dani. Pessoal, hoje eu vou provar. Vou provar nada que eu já conheço. Cupuaçu. Cupuaçu é viciante, pessoal. Qual a tua preferida? Até agora, né, o cupuaçu. É. Mas é porque eu não provei o jambu, né, os outros. Então vamos brindar, né? Hidromel. Vou jogar a câmera aqui pra Dani. Bora ver a Dani fazer careta. E aí, Dani, o que tu achou? Parece, lembra um vinho. Não é? É, lembra um vinho adocicado. E é legal que é completamente natural, né? É. E que legal, né? Uma empresa roraimense e tal, do norte, como você fala, né? É tão difícil, na verdade, a Muito gente difícil. empreender justamente pelas nossas crenças mentais. Ontem eu estava até num evento para mulheres empreendedoras do estado de Roraima. E aí eu comecei o evento falando dos sonhos, os sonhos que nós tínhamos e que às vezes a gente deixa engavetado, e por que a gente não realiza esses sonhos. Uhum. Nós não realizamos por muito medo, e empreender às vezes é um desejo do coração das pessoas. O brasileiro, ele é muito criativo, né? Ele é extremamente criativo, poderoso para realizar coisas. Eu não sei por que nós não dominamos o mundo ainda. Eu não quase, entendo. Quase não, né? Não, quase não, mas somos uma espécie, né? E assim, empreender, olha, eu olho para isso aqui com orgulho mesmo, assim, porque eu sei que com certeza para chegar nesse estado aqui não foi fácil. Nossa. Teve muita luta, muitas guerras para chegar aqui, internas da pessoa, e com o mundo. Empreender é desafiador, entendeu? No meu pequeno mundo de empreendedor, eu já tenho meus desafios, e os desafios começam com a gente mesmo, né? O nosso medo de errar, o nosso medo de não dar conta,
o nosso medo de crítica e de julgamento. Quantas pessoas não vêm aqui, de repente, falar com você num podcast, se pôr à prova, porque eu tô literalmente botando a minha cara à tapa, né? Exatamente. E as pessoas não vêm por quê? Porque o que vão achar de mim? O que vão pensar? E detalhe, gente, vão te criticar. Muito. Vão te criticar, não tem jeito. Muito. Vão criticar o Corvo, vão. Dani, eu vou falar uma coisa. Quando começaram os haters vir me criticar, é porque eu tenho certeza que eu tô indo no caminho certo. Diz verdade. Diz que uma lâmpada tá apagada, mas quando você acende a lâmpada, meu irmão, vem mosquito, vem um monte de coisa. É isso mesmo. Mas dessa lâmpada eu adorei, vinha as abelhinhas, né? Exatamente, olha aí. Veio adoçar minha vida, É Dani. isso. Mas, Corvo, infelizmente, a maioria das pessoas não pensam assim. Na primeira crítica, no primeiro julgamento, no primeiro não, elas preferem desistir. Se desmonta, né? Como eu te falei, pra mim, eu tenho uma regra interna de que desistir não é uma opção. Não. Se eu percebo que aquilo é bom para mim, e se eu posso ainda ajudar os outros, ajudar com informação, ajudar a transformar, não é uma crítica que vai me derrubar. Por quê? Nós vamos sempre ser criticados quando fazemos e quando não fazemos. É normal, o ser humano, ele prefere, é mais fácil. Nós fomos moldados a criticar, a reclamar. E aí, já puxando o gancho para a questão da física quântica, Sim, bora. as pessoas que mais reclamam, que mais criticam, que são mais cri-cri, que são exigentes, perfeccionistas, são as pessoas que não fazem nada. E uma pessoa que não fez nada é uma pessoa sem resultados. E aí começam as grandes complicações da vida, né? Eu te aponto e eu mal percebo que quanto mais eu reclamo, eu clamo aquilo para minha vida 2 vezes. Aonde eu boto o foco, eu atraio. Então, pessoas que o tempo todo tô falando, eu tô com dor, tá doendo minha cabeça, tá doendo meu joelho, agora dói meu pé. Olha, Corvo, eu tô doente disso, eu tô doente daquilo. Olha, meu filho é isso, mal criado, não para quieto. Só reclama. Primeiro, ninguém quer estar nem perto. Exatamente. Aí a pessoa diz, pra mim dá tudo errado, nada funciona, eu só vivo doente, dá tudo errado, mas ela já acorda com essa energia. Exatamente. Ela não percebe, a nossa realidade é moldada e criada por nós mesmos. Dani, eu vou te falar uma coisa, vamos lá, né? Vamos começar aí a nossa física quântica, mecânica quântica aqui de cara com corvo com Dani Campos. É, meu irmão. Pessoal, vamos falar primeiramente de energia, né? O que é energia, cara? Energia, você já se deu conta de como é que funciona o seu celular? As ondas, você consegue ver a onda, a frequência, a energia. Se nós pudéssemos ver aqui ao nosso redor o que tem de frequência, pessoal, o que tem de energia. Você já imaginou um rádio? Imagina, você está 80 km por hora no seu carro e você está ali com o rádio e você muda a frequência. Uhum. Cara, você tem noção do que é isso? Não é? Então, exatamente. Isso é energia. Então o que acontece? Tudo que tem ao nosso redor, tudo, pessoal, tudo está em movimento e tudo tem energia. Não é isso, Dani? Isso. Explica pra Imagina nós. que tudo, absolutamente tudo é formado por átomos, né? Uhum. Essa caneca formada por um aglomerado de átomos. Essa mesa, um aglomerado de átomos. Nós, o nosso corpo, um aglomerado de átomos. E dentro dos átomos tem os prótons e os nêutrons que estão em movimento, como você falou. Então, tudo tem um movimento. Então, ninguém vê o Wi-Fi, ninguém vê as ondas do rádio e mesmo assim a informação chega, né? Então, um exemplo clássico, por exemplo, bem comum para homens. Às vezes, você deseja, eu queria comprar um carro vermelho da marca tal. De repente, do nada, você não para de ver esse carro na cidade. Não para de ver. Exatamente. De repente, brotou esse carro na cidade. Do nada. Ah, não, agora produziram mais, porque você queria produzir mais daquele carro. Exatamente. Ou as mulheres, um exemplo clássico para as mulheres. Tô grávida.
E em volta de mim começa a aparecer um monte de grávidas, eu só vejo grávidas na rua, nananã. O que é isso, Corvo? É onde você tá focando a sua energia. É pra onde você tá observando. Não aumentou o número daquela marca, daquele carro, com aquela cor que você queria. Não aumentou o número de grávidas. E depois que a mulher tem também, ela não vê mais. E depois que você compra, você já não vê mais tanto aquele carro por um período, sim, e depois você deixa de ver. Aumentou e diminuiu? Não, é onde você tá botando a sua energia. A sua frequência tá ligado. Como no seu exemplo da rádio, eu me conectei naquela frequência X e eu só escuto o barulho, a música que vem daquela rádio que eu determinei. Nós somos exatamente assim com relação ao nosso sentimento, ao nosso pensamento. Aonde eu me conecto, aonde eu ligo a frequência, é daquilo que eu vou atrair para minha vida. Então, pessoas que só reclamam, que só falam de doença, que só reclamam da sua vida, tá tudo sempre faltando, nunca tá bom. Ela não percebe que ela só atrai cada vez mais disso para a sua vida, para a sua realidade. Ela está implantando mais daquilo. Você pode decidir, mas aconteceu um problema. Ok, frente a um problema, uma dificuldade real. O Corvo, por exemplo, quebrou a perna. Ele tinha a opção de ficar reclamando do mundo, da vida. Meu Deus, agora como eu vou fazer dinheiro? O que vai ser da minha vida? Minha vida tá uma desgraça. Você poderia escolher ser uma vítima Exatamente. da situação. Ou como você executou, você escolheu ser protagonista. Você escolheu o que eu posso controlar, onde eu posso decidir. Não, mesmo aqui, deitado, ei, traz o computador para mim, a minha cabeça tá funcionando, Exatamente. meus braços estão funcionando, eu posso continuar trabalhando, executando o que eu sei fazer de melhor. Até que ele chegou aqui no podcast, olha que incrível. Então, cada coisa que acontece, que parece que foi por acaso, que parece que foi ruim, de repente foi oportunidade para te chegar aqui nesse teu podcast. Se não fosse a sua perna quebrada, eu não estaria talvez aqui na sua frente. Então, tudo depende de como nós vamos nos colocar à frente às dificuldades. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema. Às vezes a gente só não compartilha. E acontece que tem gente que tem necessidade de estar o tempo todo falando, o tempo todo compartilhando. E aquelas pessoas que mais falam, ninguém quer estar perto de gente reclamona. Ninguém quer estar perto de gente que só fala em doença, em dor, em dificuldade, em vitimismo. Pra mim dá tudo errado, minha vida é péssima. Ninguém quer estar perto. Imagina que aquela pessoa é como se fosse um jardim que tá tudo queimado, tudo pegando fogo, tudo chamuscando. Quem quer estar nesse jardim? Nem a minhoca quer estar naquela terra. E aqui a colar ela pega, olha para um lado para o outro e já joga um pouco mais de gasolina, né? Não é? Fica mais feio, fica pior. É. E ela não percebe que não é o mundo, não é as situações em volta, é ela. É a frequência que ela se botou. Assim como no rádio, eu posso decidir a frequência onde eu estou conectada. Eu posso simplesmente decidir em que frequência eu vou funcionar. Eu vou emitir para o mundo. E quanto maior essa minha frequência, mais o mundo vai percebendo e mais pessoas vão querendo se conectar comigo, sendo do lado positivo ou do lado negativo, né? E aí vem a grande questão. Se na minha vida, o que está acontecendo na minha realidade, eu não estou gostando, se não tá bom o que está acontecendo na minha realidade, não tem a ver com os outros. Tem a ver com as minhas escolhas. E eu posso ir lá na rádio e decidir, então, opa, vou para outra frequência. Como? Mudando seus hábitos, mudando o seu falar, mudando as pessoas que você se relaciona, mudando até o que você ouve nas redes sociais. Porque, incrivelmente, Corvo, a gente se mantém naquela frequência. Por exemplo, quando a gente está triste, eu na adolescência adorava botar a música mais triste ainda para me chorar mais, né? Eita. É a frequência que você tá. Você acaba se conectando em tudo com aquela frequência. Mas se eu sei que eu tô triste, se eu for lá e ligar uma música triste, eu vou ficar mais triste? Não, faz o contrário. Bora botar uma música que me deixa alegre. Quem canta seus males espanta de verdade. Exatamente. Né? Então eu vou trocar a frequência, se aquela frequência não tá me fazendo bem, com novas escolhas. Quando eu tô triste, não, eu mereço comer. Aí pega a tristeza, se entope de coisas ruins. Se entope de guloseimas. Mas isso não vai deixar seu corpo melhor. E por vezes, depois que você vê, vai se sentir mais culpado. Tem uma ressaca, né?
né? A Então, por que ressaca. não escolher hábitos bons? O Corvo falou ainda agora pra mim, eu tava meio mole, eu fui comer uma banana. E é verdade que a banana gera dopamina positiva. Eu fui pegar sol. Você foi fazer hábitos, você foi ter escolhas que iriam te tirar daquela sua frequência que você tava. E eu tô aqui, Não é? de cara com a Dani aqui. Ana. Pessoal, essa pegada de energia é justamente isso. Tu imagina, né? Tudo é frequência, tudo é energia, pessoal. Então, peraí, não, eu vou comprar um Fusquinha. Eu sou um cara retrô, adoro Fusquinha e tal. Mas tu bota. Eu já ia falar outra coisa, mas eu vou continuar aqui no Fusquinha. Então, quer dizer, eu tô no Fusquinha, na frequência, né? Aí vem outro rapaz, eu vou comprar uma Ferrari. Aí o cara olha assim, pô, mas como, pô? Como assim? Não importa, pessoal. Não importa, a gente já vai falar aí do poder da atração, que já pega o gancho depois. Então, você tá naquela frequência do Fusca, o cara tá na frequência da Ferrari. Então, Dani, inclusive eu estava vendo um estudo das mentes milionárias. Sim. O que que passa na mente de um cara milionário, entendeu? E todos foi o mesmo resultado. Uhum. Então, uma coisa que eu percebi é que eles não têm justamente a derrota, cara. Não existe assim. Ó, mas se der errado, não tem esse se, não tem, pessoal. Eu vou fazer até dar certo. Ele vai e tem o plano A, o plano B, o plano C, mas desistir nem passa pela cabeça de desistir. Não é isso, Dani? É. Tem um livro bem famoso chamado Mindset, Sim, né? conheço. Bem famoso. E ela mostra ali claramente a diferença do mindset de crescimento, de abundância, ou do contrário. Então, assim, nós podemos escolher. E como você está falando das questões das mentes milionárias, eu estava lendo um livro agora, 16 Leis do Sucesso, onde ele mostra claramente que os grandes feitos do mundo, as pessoas, elas só tinham o que elas queriam fazer. Por exemplo, Thomas Edison, eu vou criar a lâmpada. Eu vou criar a lâmpada. E ele teve que repetir, sei lá, trocentas vezes, um número assim absurdo, que talvez hoje nós, na primeira, já desistiríamos. E ele só tinha na cabeça, eu vou fazer a lâmpada. E ele fez até dar certo. Até dar certo. Engraçado. O carro, né, do Ford, Sim. ele só tinha a ideia, eu quero uma coisa que vai andar e tal e tal. Nem foi ele que fez, ele só tinha a ideia. E ele contratou pessoas, mudou a equipe, até ter o primeiro protótipo do carro. Ele não desistiu. Ele passou mais de 10 anos. 10 anos pra gente ter o primeiro carro. Então, assim, será que nós seríamos capazes de ter uma ideia e manter aquela ideia até que ela seja realmente realizada, que ela seja ali, palpável? Exatamente. Então, os grandes criadores, eles têm isso. Mindset de crescimento. Desistir não é uma opção. E Dani, tu falou aí do Thomas Edison. Rapaz, pela história que eu sei do Thomas Edison, né? Ele era autista, né? Sim. Entendeu? Então, pra te ver a energia da mãe dele. Como o que a gente começou falando lá do início, da semente pode fazer diferença, né? Exatamente. Então, a energia da mãe dele, né? Ele tava lá na escolinha estudando, Thomas Edison, né, e tal. E aí mandaram uma cartinha, né? Mandaram uma cartinha pra mãe dele, né? A história. Uhum. E aí dizia lá lê pra mim, mãe. Não, peraí, eu vou ler em voz alta pra você o que que diz, né? Diz que você é uma criança muito especial e que, tipo assim, ele tá muito além das crianças e, né? Então, tipo assim, é melhor ele ficar em casa porque ele é brilhante, a mente dele é brilhante, ele é um cara fantástico. Então, tipo assim, continua em casa com você e tal, de boa, beleza. E a escola não tem capacidade de te acompanhar. Exatamente, a escola não tem capacidade de te acompanhar, né? Acompanhar o teu filho. E aí, depois de um tempo, né? Parece que a mãe dele faleceu, né? E ele já adulto encontrou a cartinha. E lá estava escrito que o seu filho é muito confuso e não aprende nada. Não aprende nada, né? E não tem condições, é melhor você ensinar você mesmo pro seu filho. Então, quer dizer, a frequência da mãe dele mudou na hora, não.
Se falasse o real mesmo, ficasse aquele menino, esse menino abestado, e agora o que é que eu vou fazer? Meu Deus, o mundo acabou Não e tal, aprende. não aprende. E nós estamos falando Thomas Edison, né, cara? Aham. Essa mulher teve um mindset de crescimento ali. O que ela falou para ele poderia nos ter impedido de nós termos hoje a lâmpada, a energia elétrica, como a gente conhece. Para ver o quanto é importante o poder das palavras que a gente emite para o outro, que pode ser de elogio ou de uma crítica. Semana passada, eu malho numa academia e a minha personal foi fazer uma oração de Páscoa e tal. E aí ela disse para mim assim, Dani, eu vou te contar só hoje, tu nem sabe. Uma semana antes eu tinha feito um vídeo falando da importância de atividade física, de estar em ambientes saudáveis e ambientes desafiadores. A minha personal, ela cria tipo um troféu de uma estrela. Se você vai os 5 dias sem faltar, você ganha uma estrela de 5 dias que você não faltou para você bater uma foto. Se você não falta 30 dias, você ganha uma estrela de 30 dias que você não faltou nem um dia, um mês todo para academia. E para você ver o poder da mente, eu quero aquela estrela. Ei, ela não vale nada, é só uma foto, mas tu não tem noção. Essa semana, por exemplo, eu não vou ganhar minha estrela. Eu tô sofrida, porque eu tive questões de trabalho que eu acabei não indo à academia, não priorizei. Eu não vou ganhar essa estrela essa semana. E eu sofro. Para ver como isso me desafia realmente a executar a minha atividade física. E eu fiz um vídeo falando sobre essa questão da estrela dela lá e que aquilo desafiava mesmo a nossa cabeça a executar. E aí, na quinta-feira passada, ela falou assim, Dani, tu não sabe, naquele dia eu tava muito mal, eu tava triste. A minha mãe tinha tido uma questão de alagamento no Acre. E eu tava me perguntando o que eu tava fazendo aqui em Roraima tão longe, tão distante da minha mãe que eu não tava lá ajudando ela. Eu tava muito pra baixo. Mas eu fiquei pra mim, acho que não tinha que dividir com vocês e tal. E quando tu fez aquele vídeo, quando tu falou aquelas palavras, aquilo me fez entender o que eu estava fazendo aqui, o quanto eu era importante para as pessoas, o quanto eu ajudava as pessoas. Muito obrigada por você ter falado aquilo, me elogiado. E eu falei, meu Deus, eu chorei. Olha como o poder das palavras pode enaltecer uma pessoa ou entristecer. Por que não, então, a gente não se botar a falar mais coisas boas que coisas ruins para os outros? Se essa é a mãe do Thomas Edison tivesse dito o real, o que estava escrito na carta, talvez ele não tivesse feito o que ele fez, olha só. Exatamente. Então que a gente pare para analisar, que a gente sim tem capacidade de subir a frequência das pessoas ou de baixar a frequência também com as palavras, com críticas, às vezes sendo muito severo, sendo muito duro com os outros. A gente não se põe a elogiar de verdade, a falar coisas boas, né? Então isso tudo influencia. E imagina para você mesmo. Tem muitas pessoas que se automutilam, que se criticam demais. Ai, eu sou péssimo, eu sou burro, eu sou idiota. Começa a falar várias palavras ruins. Existe um estudo, não sei se tu já viu, de um japonês sobre o poder da água com as palavras. Ele pegava a água e ele pronunciava palavras boas. Ah, eu te amo, você é adorável, você é muito inteligente. E ele pegava aquela água e ele ia olhar no microscópio aquela água. Se jogar no Google aí, vocês vão ver. Corvo, o que se formava das palavras bonitas eram imagens belíssimas. Os cristais da água ficavam imagens lindas. E quando ele falava, eu te odeio, você não presta, você é péssimo. Gente, formavam umas imagens do inferno, literalmente, Caramba. com os cristais da água. Isso é uma experiência real, podem procurar no Google. E aí, imagina só, o seu corpo, o meu corpo é formado 80% por água. E se você fica ouvindo dos outros palavras que te denegrine e fala pra você realmente, eu não presto, eu sou horrível. Olha o que está formando dentro de você, já que você é feito 80% por água. Inclusive, assim, hoje não é diagnosticado assim exatamente a origem do câncer, né? E como você falou que o corpo fala e tudo, mas assim, já há indícios justamente que as pessoas que tenham uma mágoa, tenham um rancor, guarda aquilo ali, né? Então começa a criar aquilo ali nela, né? O câncer, você sabe, não é algo estranho. Não é uma bactéria,
não é um vírus, né? Não é algo que entra contra o seu corpo. São suas próprias células que começam a se multiplicar de forma desordenada. E aí o seu corpo, ele não entende. Por exemplo, se entra uma bactéria, entra uma informação que as células vão lá captar aquela bactéria e destruir, né? O nosso sistema imunológico, o nosso sistema de proteção, ele trabalha naturalmente. Agora, o câncer, a dificuldade é que é o seu próprio corpo. Então, o seu corpo não entende que ele tem que atacar o teu próprio corpo, as tuas próprias células. Uhum. Agora, vamos raciocinar comigo, Corvo. Imagina assim, o que é uma água parada? Se eu pegar uma água, deixar num canto ali por um tempo, deixar ela parada ali, o que vai acontecer com essa água? Me conta. Ela vai chegar ao ponto de criar, né, um lodo, Um lodo né, vai até ficar impura, né? impura. Vai apodrecer a Vai água apodrecer, ela vai ser uma antena, né? Eu imagino que para seja vetores, para para doença, para o tudo, né? Aedes, para Isso. tudo, né? Aham. Imagina, teu corpo é formado 80% por água. E você falou, o câncer tem um estudo de mágoas. Mágoa é igual a má água, que é essa Exatamente. água suja. Então, quem guarda mágoas, raivas, rancores, tem literalmente essa sujeira por dentro de si. Esse lodo tá por cima dos seus órgãos, tá por cima do seu corpo, tá impedindo o bom funcionamento, seu corpo não tá em equilíbrio, seu corpo tá mal, seu corpo tá ruim. E aí você guardou aquilo às vezes por muito, muito, muito tempo. E você pode ver que geralmente as pessoas com câncer, elas têm o histórico de ter guardado coisas, de ter mágoas, tem tristeza, tem culpas, ressentimentos, é um raiva de si mesma. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu escolhi aquilo naquele tempo? Não se perdoa. E aquilo tá ali por dentro do corpo. E aí o corpo pode vir sim a responder com câncer. E aí ela é uma pessoa que entra na frequência da doença, que só reclama, que só olha para a doença, que só tem ações ligadas à doença, que não busca a saúde, tá o tempo todo só plantando na cabeça, nos hábitos, na execução, na frequência. Doença pode sim virar um câncer, infelizmente. E por isso é tão difícil combater essa doença. Por isso ela é tão multifacetária, né? Ela precisa ser olhada de uma forma mais ampla. E por isso que a ciência ainda é muitas vezes derrotada pelo câncer. É porque é uma coisa assim, eu acho que é muito pessoal, é uma coisa tua, né? Então, assim, é uma coisa que aconteceu contigo e tu guarda aquilo ali. Uhum. Assim, os meus pequenos estudos, né? Então, assim, o que eu imagino é que o nosso inconsciente, ele não sabe exatamente se nós estamos no presente, passado ou futuro, né? Uhum. Então, existe, pessoal, o lance de repetição. É por isso que as pessoas elas estão presas no passado. Então, por exemplo, agora, ele não está sabendo se tu está no presente, passado ou futuro. Então, se eu mandar energia positiva, né? Por isso que tem um lance, a gente vai falar aí do poder da atração. Então, por exemplo, eu não tenho aqui um mouse, mas eu já tô agradecendo pelo mouse, que é como se eu tivesse um mouse já e eu tô agradecendo. Então, de tanto eu estar agradecendo, opa, o mouse vai chegar até mim, Uhum. né? Então, se você aconteceu alguma coisa no teu passado, como o teu inconsciente não está sabendo, então você fica martelando aquilo ali, martelando, então quer dizer, você não sai daquilo ali. Você está Exato. preso naquele problema, está preso naquela situação, e para tu sair dali, e aqui é como tá fotografando, de fotografar tudo, né, o teu Uhum. inconsciente. Uhum. Explica pra gente um pouquinho. Tá? Imagina, nós temos duas mentes, a inconsciente e a consciente, né? E o que eu tô vivendo aqui, que eu acho que eu tô consciente, tudo que eu não gosto, ou tudo que me faz mal, eu vou jogando lá pro inconsciente. Eu vou jogando lá pro inconsciente. Vai ficando como um HD maior. Porque não dá pra me botar tudo no consciente, né? Sim. Eu deixo as coisas mais necessárias do meu dia a dia aqui, onde eu uso. E a maioria das memórias vai pra lá, vai pra lá, vai pra Uhum. lá. Só que, Corvo, olha só que louco. Tudo que a gente faz, tudo 12 segundos antes de eu tomar uma ação, de eu falar algo, o meu inconsciente já sabia o que eu ia fazer. 12 segundos. Então não tem uma coisa que eu possa dizer assim, eu não pensei.
Eu agi por impulso. Seu inconsciente sabia. Em algum momento você pensou aquilo. Agora eu entendi. Agora eu entendi porque eu e minha esposa somos tão conectados. Por exemplo, a diferença é que ela fala mais rápido que eu. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa, aí ela já tá ali, que é justamente esse Tu tá lá segundinho, nos né? segundos lá, Como a ainda gente tá processando. interligado, cara. Sim, A energia, a exatamente. frequência, né? Olha, eu sou tão ligada na frequência que a Patrícia, que combina comigo, se tu ver, ela tá com a mesma cor de blusa que eu não combinei com ela. Olha aí. É a frequência. O gatilho. Nós estávamos vários dias usando a mesma cor. Mesma cor de calça, mesma cor de blusa. É a frequência, ela tá tão próxima a mim, ela tá tão ligada a mim, eu não preciso falar pra ela. Não fui escolher lá no guarda-roupa e liguei. Patrícia, vamos hoje de blusa rosa. Ela tá com a blusa rosa. Isso é a frequência, nós estamos conectadas sem falar uma só palavra. E, né? e às vezes eu até, por exemplo, eu quero falar um negócio pra ela e chega no ponto só de falar o nome da pessoa. Aí eu olho pra ela assim, fala aí quem é. Aí ela, fulano. Isso mesmo. Não acontece de você pensar na pessoa, ela te mandar uma mensagem? Pois é. Do nada. Ah, eu tava pensando em você e você me ligou agora, né? Agora, o que que acontece nesse inconsciente? Nele também a gente vai guardar as nossas maiores dores. Uhum. A gente vai guardar muita coisa que nos fez mal. Porque, óbvio, eu não quero. Algumas pessoas vão ficar frequentemente pensando no ruim, mas muita coisa ainda assim do ruim eu vou jogar lá pro meu inconsciente, tá? Então, quanto mais de coisas ruins tem nesse inconsciente, na hora que eu precisar fazer uma decisão, uma escolha, que palavra eu vou usar, que comportamento eu vou usar, eu vou pensar do meu inconsciente. A escolha vem de lá, lembra? 12 segundos antes, ele já sabia o que eu ia fazer, ele já sabia como eu ia me comportar, ele já sabia que palavra eu ia usar. Então a gente precisa entender uma coisa, tudo, absolutamente tudo, tudo. O que eu vejo, o que eu escuto, o que eu faço, que livros eu leio, que programas eu estou conectado, que grupos de WhatsApp eu estou ouvindo, conversando. As pessoas com que eu converso, elas falam mais de coisas positivas ou negativas? Os ambientes que eu vou falam de crescimento, de desenvolvimento, de empreendedorismo, de crescer, de realizar meus sonhos, dos seus sonhos, ouvir teu sonho, parar para te escutar? Eu sinto quando eu estou naquele ambiente eu gosto, ele é um ambiente que me desenvolve. Eu vou para uma igreja, eu me sinto bem, se fala de Deus, aquela energia boa. Ou a maioria dos ambientes que eu estou, a maioria das pessoas que eu frequento, estou, converso, são pessoas que falam o contrário, de coisas ruins, de decrescimento, falam mal dos outros, criticam, vivem fazendo fofoca, falando da vida alheia. O meu inconsciente ele vai ficar recheado dessas informações. E na hora que eu for achar que eu vou escolher uma coisa por mim mesmo, eu vou escolher do que eu implantei lá naquele inconsciente. Tu fez a programação, né? É um HD. Eu programei aquele HD para aquilo, então para aquela direção. Ai, tudo dá errado na minha vida, nada vai para frente. Mas olha o que você está implantando. Olha o que você, como numa plantação, tá lá cuidando, preparando a sua terra. Será que essa sua semente, aquele seu solo tá fértil para desenvolver a sua semente? Ou ele tá cheio de coisas ruins? Isso tá no nosso controle e a gente quer focar muitas das vezes em coisas que não estão no nosso controle, que não estão na nossa capacidade, a gente não para nos entender enquanto ser humano. Que frequência realmente eu estou conectada? Não, aí Dani, aí é o seguinte, o homem ou a mulher, não, agora eu vou desencalhar. Agora eu vou arrumar o amor da minha vida, que ele vai ser um príncipe e ela vai ser uma princesa. Aí o cara vai no fim de noite, vai lá para aquele inferninho, vai lá para aquele lugar mequetrefe ali, e é ali que vai sair a princesa dele. Como, né? Não é? Me explica, olha a né? energia que tá ali naquele negócio. Me explica. E tem uma coisa. A mente, Corvo, ela não entende o não. Então, por exemplo, se eu falar pra ti agora, olha, e pra todo mundo que tá nos vendo, não pense em elefante rosa. Aí ninguém pensa, não pensa no elefante rosa, ninguém pensa. Tá todo mundo pensando. Em qualquer um elefante rosa, algum que tu já viu. Tu tá pensando, não tem jeito. Então, a mente não entende o não. Então, eu não quero ser doente, eu não quero ser pobre, eu não quero um relacionamento ruim, eu não quero uma casa ruim, eu não quero um emprego ruim. Cara, tua mente não entende isso.
ela atrai mais disso. Então a gente tem que falar, como tu estava botando ainda agora sobre a lei da atração. O que tu queres? Como é esse relacionamento que você quer? Como é essa pessoa? E tem mais. Ah, ela tem que ter esse valor, ela tem que ter um corpo bonito, ela tem que ser assim, ela tem que se gostar de família. Tá bom, e você é um par para essa pessoa? É. Você é um par que combina porque uma pessoa muito foda, desculpa da palavra, não vai querer andar com uma pessoa mequetrefe, não. Mequetrefe. Eu sou todo mequetrefe, né? Liso, feio. Não gosto de academia. Não, mas eu Uma quero. saradona. Aí é bruxaria, né, pô? Ela vai querer? Não vai. Então, às vezes, nós não percebemos que a nossa realidade é criada pela gente. Então, se eu quero uma pessoa acima da média, eu tenho que deixar de ser uma pessoa medíocre. Da média, da maioria das pessoas. Exatamente. Comece em mim o que eu vou atrair. Então, se eu não tô gostando do mundo que eu vivo, comece em mim a mudança. Para que eu atraia mais do que eu quero, eu tenho que falar, agradecer mais sobre o que eu quero. Porque, não, vou ser feliz quando eu tiver aquela casa. Não, vou ser feliz quando eu tiver aquele emprego. Não, já agradeça, faça o melhor que você pode nas condições que você tem agora. Se dedica, dá realmente o teu melhor, com empenho, com amor. Nós estamos sendo o tempo todo sendo observado. Vai ter uma hora que a sua estrela vai brilhar e alguém vai te convidar para algo melhor. Gente, olha como ele faz aquilo, como é diferente. Eu quero aquela pessoa aqui perto de mim. Eu quero tá de cara com o corvo. Né? O Corvo me viu falando num outro podcast. Dani, eu quero te entrevistar também. Entende? Assim é a vida, é a realidade, é como a gente se porta, é como a gente se põe. Não tem a ver com os outros, não tem a ver com o mundo. E a gente tem mania de culpar as situações, o clima, a política. Não tá dando certo pra mim porque a política não tá boa, é o partido tal, agora é o partido Y, e aí as pessoas ficam lá brigando, tá? E qual é a tua parte? Onde é que tu podes controlar? Quanto tu tá estudando? Como é que você tá se dedicando? Como você tá se preparando para as oportunidades que o mundo poderia te dar, mas você não tá preparado. Tu quer ver uma coisa bem simples, a gente falando aqui de política, né? Aqui ninguém tem partido, pessoal. Mas assim, vamos falar aqui de política. O cara vai falar do vereador da rua dele, né? Que não sei quem, lá o deputado não sei quem. Mas ele pega o lixo dele e ele é o primeiro a jogar na rua. E quando vem a chuva, começa a entupir os bueiros. E ele começa a falar mal de um, falar mal de outro, que os políticos são corruptos, isso, aquilo, outro. Aí o que acontece? Tomba um caminhão de cerveja lá na esquina da casa dele. E imagina a política, né, como é que é. Já começa a corrupção daí, pessoal. Uhum. Então, quer dizer, tomba lá um caminhão aí de LCD e tal, aí a ocasião faz o ladrão. O cara nunca roubou na vida dele, e ele vacilão, vai roubar naquela hora que não tem técnica nenhuma, não estudou, e vai ser pego, pô, entendeu? Então, quer dizer, a política começa dentro da casa da pessoa, justamente dar um bom dia, dar uma boa tarde para a esposa, né? Você tá bem, energias boas, energia positiva, né? Porque assim, Dani... Isso é bíblico. A palavra tem poder. Sim. E vocês não têm noção do poder que tem. É por isso que um monge, ele só abre a boca ou para elevar, elogiar alguém, ou então ele está calado. Porque a palavra volta tem poder, né Dani? Exatamente, né? Eu atendo pessoas e aí a gente percebe que a desestrutura começa dentro da família. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que o marido... Eles têm uma filha juntos. Mas ela já tinha um filho antes desse casamento e ele tinha 3 filhos antes desse casamento, tá? Então eles passam a ser uma família com 7 pessoas. Mas a mulher não aceita esses filhos dele e começa a entrar em conflitos. É uma guerra dentro de casa. Imagina como é o ambiente desse lar. Vive-se em guerra. A irmã, a filha, que ele só tem uma filha do casal. Ela ama as irmãs e ela ama a mãe. Uhum. E aí ela fica no meio.
das meias-irmãs e da mãe. As meias-irmãs falam mal da mãe, a mãe fala mal das meias-irmãs. E ela tá literalmente no meio da guerra. É como você falou, tudo começa dentro de casa. O nosso primeiro local de desenvolvimento se chama lar. É ali que nós somos instruídos ou não instruídos, né? moldado para o mundo. Que no mundo é 50 vezes pior, mas ali a gente vai aprender como a gente vai se comportar, em que frequência a gente vai ficar, né? E dali acontecem muitas doenças, às vezes por essas questões, de muitas brigas, de muitos conflitos, o seu corpo começa a inflamar. Você começa a ter uma série de doenças, alergias, coceira, a garganta vive inflamada, seu ouvido inflama porque você não gosta de tanto que você escuta. Aí o seu corpo simplesmente ele para você não ouvir. Ou a sua garganta inflama porque você não falou as coisas que você gostaria de falar dentro daquela casa, mas não, fica calado. Aí garganta inflamada sempre. Você entra em conflitos até que, desenvolve uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade terrível que paralisa, vai botar a pessoa na cama com depressão, ansiedade, nananã. Aí a família não para analisar. Essa família, eu vivo dizendo para a mãe dela, você deveria agradecer a doença da sua filha. Sabe por quê? Vocês estão mais unidos. Vocês agora, pela doença, se uniram, conversam, dialogam sobre os problemas, estão buscando melhorar coisas do passado que estava para baixo do tapete e que levou a tudo isso. Você já viu que foi a doença dela que te trouxe a ter um novo comportamento, uma nova postura? Então, será que a doença é tão ruim assim? Se não fosse ela, a gente não se alerta. Se não for a dor, se não for nossas dificuldades da vida, a gente vai somente sobrevivendo. É o interessante, né? Tanta coisa que rolou agora aqui na minha cabeça que deixa eu me organizar aqui. Mas assim, o que acontece? Pessoal, quando a gente está falando de família, cara, é uma coisa muito, sabe, o cara, ele ali é o esteio ali da casa, né? A mãe ali, o pai e a mãe, eles estão ali, né? Então, justamente dentro da tua casa, vocês são o espelho dos teus filhos, né? Então o que acontece? Dani, será se antigamente, ou ainda existe isso, nós não somos assim muito trollados, no sentido do seguinte, tu é cheio de não, né? Desde quando tu é pequeno, é não, 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 não. Mamãe, eu compro isso aqui. Não. Não dá, não tem. Aí começa a mandar a energia pro mundo, né? Não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu não posso. Aí papai tem que trabalhar para poder ter isso. Aí você começa só isso, tem que trabalhar, não pode. Então, justamente como eu estava falando lá atrás, da mente milionária, né? Então, quando você está num ambiente ali que você diz que você não pode, que a criança cresce com aquilo ali, cheio de paradigmas ali, não posso isso, eu não posso isso, então você fica ali bitolado, não, eu tenho que trabalhar, viver para trabalhar aquilo ali. Então, justamente a maioria das pessoas, quando você chega assim um outro, que pensa fora da caixa, eu vou montar meu empreendimento, aí aquele outro já faliu, né? Aí eu vou montar uma coisa de cachorro quente. Menino, já tem um monte de coisa de cachorro quente. Tu é doido, não sei mais o que. Então aí quando tu foca naquilo ali, eu vou montar um carrinho de cachorro quente, mas vai ser um cachorro quente diferente. O lugar vai ser assim, vai estar tudo aqui na minha cabeça. E você tá focado. E você, parece que pelo menos eu tenho um filtro. Quando alguém chega comigo e começa a tentar, eu primeiro já sinto energia. Quando começa a tentar falar a coisa, ou mandar licença aí que eu tô ocupado agora, aí caio fora. Fala um pouquinho disso, Dani, pra gente. Isso é bem real, né? É o poder da crítica sobre o outro, né? Então nós somos pessoas, como você disse, fizeram uma vez uma contagem, a quantidade de nãos que uma criança até os 5 anos ouve passa de milhões. E aí, como você é uma criança, então, focada, né? Mas aí tudo é o equilíbrio. Ela também precisa de alguns não, porque ela tá ali em desenvolvimento. Ela precisa, né? Ver que a vida não é também tão fácil.
Mas os pais têm que também equilibrar, buscar o equilíbrio. A família é a base da formação ali até os 7 anos. O que a gente viu, ouviu e viveu com os pais vai moldar os nossos comportamentos. Principalmente ali vai começar a aparecer na adolescência, né? E depois na vida adulta. Então nós temos sabotadores. Nós temos medos que nos paralisam, que nos fragilizam e que eu digo assim, que nos acorrentam, literalmente, e que começaram na infância. A grande questão é que a gente não sabe. Então, quando uma pessoa ela tem capacidade de se focar e ir até o final, o que diferencia isso? Ela simplesmente tapou o ouvido para essas críticas, olhou para o sonho, eu vou fazer isso, não quero nem saber. Não quero saber desse mundo aqui. Eu vou fechar os ouvidos e vou... Porque eu sei que dentro de mim, eu quero fazer diferente. Eu quero abrir minha banquinha de cachorro quente, mas ela vai ser completamente diferente, vai ter várias opções, vão ter molhos diferentes, o molho a pedido do cliente, com nomes, sei lá, de Hollywood, nananã. Algo que chama atenção, ela se dedicou para estudar sobre aquilo. Mas se ela ouvir uma vozinha, e às vezes aquelas vozes próximas geralmente são de pessoas que nós gostamos, familiares, Dentro de amigos, casa, e que elas acham que estão falando para o seu bem. Olha, quando eu comecei, eu fui da Dermato, parei, fui do poder público, não quero isso, entrei na micro. Quando eu falei essa palavra microfisioterapia, credo, que horrível, que nome mais feio, já começou daí. Quando eu comecei a falar nas redes sociais, no meu Instagram, a minha família era a que mais me criticava. Meu pai dizia que eu só falava esbugalhando o meu olho. Sério? Eu tinha uma cunhada que falava que eu falava muito baixo. Olha, tu fala muito baixo no Instagram, tu deveria falar mais alto. A minha irmã dizia que eu era muito séria, que eu não conseguia falar normal. O outro não sei o quê. Cada um falava uma crítica. Todos experts em Instagram, só que não. Do nada, né? Assim... Ninguém nem usava o Instagram para se posicionar nas redes sociais profissionalmente como eu. Mas todos tinham um palpite para dar. Aí chegou um momento que eu falei assim, olha, desculpa, eu não quero mais a crítica de vocês. Quando eu precisar, eu vou falar, eu vou perguntar a opinião. Por enquanto, eu não quero. Game eu over. Sabia que eu precisava continuar e era o processo que ia me levar a melhorar. Era fazer todo dia, repetidamente, que ia me deixar com mais facilidade de me comunicar. Mas se eu deixasse que aquelas amarras, que aquelas críticas tivessem me paralisado, talvez eu não estava hoje aqui falando nesse podcast. Não, nós dois. Eu simplesmente tapei literalmente o ouvido e eu vou seguir para onde eu quero chegar. E olha só, agora em janeiro eu fui fazer um treinamento de alto impacto emocional para desenvolver com pessoas, com empresas, trabalhar, tirar essas crenças, tirar esses medos, tirar esses bloqueios que as pessoas nem sabem que estão lá no seu inconsciente, que veio da infância e eu não me lembro de tanto não, de tanta coisa ruim que eu ouvi ali naquela minha infância. E o treinamento, ele é um experiencial. Eu passo por todas as técnicas, por todas as dinâmicas. Eu vivencio primeiro para mim, para depois eu poder executar para o outro. E numa dinâmica, eu acessei uma memória da minha infância, não tão da minha infância, da minha adolescência, que eu nem lembrava mais. E Corvo, eu nem sabia o quanto aquilo tinha me feito mal. A memória era o seguinte, eu sou paraense. Em Belém, quando se passa no vestibular, se faz muita festa, quebra ovo, tem uma música típica do Pinduca lá. Uma coisa muito alegre passar no vestibular que em massa, Belém. Né? E eu cresci vendo aquilo. Até hoje se espera ouvir no rádio o teu nome é lido no rádio, mesmo com a internet. Massa, cara. Até hoje sai um listão no rádio, então você fica lá colado, fulano, medicina, aí vai falando os nomes. É uma coisa do Pará, uma cultura. Tipo final de Copa, né? É muito importante. E quando eu passei no vestibular de fisioterapia, o meu pai me ligou e falou assim pra mim, minha filha, a gente tem que comemorar. A gente tem que comemorar. Aquela frase, eu não sabia o quanto aquilo reverberou dentro de mim. De ruim. Olha, só de pensar eu tenho vontade de chorar agora. Entendi. De ruim. Aquilo reverberou por dentro de mim por muito tempo. Sabe por quê? Porque eu quero ser a filhinha do papai. Eu quero ser amada pelo meu pai. Eu quero ser a menininha do meu pai. Eu quero fazer as coisas que ele acha importante. Só que nem sempre é importante pra mim. Nem sempre é a minha vontade. E sabe por que ele me fez aquela pergunta?
Porque no fundo ele queria que a filha dele fosse médica. O que ele queria para mim é que eu tivesse me formado em medicina. Era o que ele julgava ser melhor para mim. E por muitos anos na minha profissão, eu queria ser a doutora que usava jaleco e que era aquilo tradicional. Mas a minha essência, Corvo, não é ser tradicional. Não é fazer o que todo mundo faz. Não faz parte de mim ser igual a todo mundo. E eu hoje sei que eu não nasci para ser uma pessoa que está atrás da mesa, só escrevendo ou só te olhando um pedaço de ti, olhando a tua dor. Eu hoje entendi que a minha essência é para comunicar, para botar minha palavra no mundo, para abundar realmente para muitas pessoas. Eu não sou para um, eu sou para muitos, eu sou para dezenas, eu sou para muitas pessoas. Então eu estou me preparando hoje para trabalhar as emoções, para trabalhar a libertação desses medos, dessas crenças, e que vem enraizada comigo, como eu tô te contando, que eu só descobri em janeiro desse ano, Cara, apesar que de louco. já estar no meio disso, apesar de já estar me tratando, aquilo vinha me segurando e me impedindo. Hoje eu sei que eu nasci para ser uma treinadora comportamental, para treinar pessoas e empresas para que elas se desenvolvam, para elas poderem viver a sua essência. E eu não estava na minha essência. Por quê? Porque eu queria ser a filhinha do papai. Eu queria pertencer, eu queria ser o que ele queria que eu fosse. Não o que eu nasci para vir fazer no mundo. E Dani, agora sim, tu me despertou aqui uma coisa. Parece que nós, filhos, é como se fosse uma segunda opção dos nossos pais, que não foram. Sim. É tipo assim, pô, a minha mãe, vamos dizer que o sonho dela era ser médica. E aí ela não conseguiu ser médica por várias circunstâncias, sei lá. E aí ela ficou com aquele desejo, já que eu não consegui ser médica, então a minha filha, o meu filho tem que ser Eu vou médico. fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo para ser médico. E nisso daí é que você não respeita justamente, pô, cada pessoa é uma pessoa. O meu filho é completamente diferente, né? Uhum. Então o que que acontece hoje? Inclusive, por exemplo, meu filho de 8 anos autista, aqui em casa, eu fico muito pisando em ovos em relação à palavra, né? Então eu olho para o meu filho e tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, meu filho derruba um copo ou alguma coisa, né? E ele já fica ali, eita, o papai vai brigar comigo e tal. Aí eu pego nele, pai, vem cá, pai, dá um abraço aqui. Foi sem querer, não foi? Foi. Então pronto, beleza, foi sem querer, tranquilo, mas você tem que ter cuidado, tá bom, pai? Tá, beleza, pronto, não criou pânico. E outra coisa é assim, pai, o senhor compra isso aqui, então eu não vou dizer para ele, eu não tenho dinheiro. Eu disse, o papai vai comprar. E sempre que ele tá falando alguma coisa, meu filho, vai dar certo. Vai dar certo, pai. Confia, acredita, pai. Nós somos fortes, somos. Toca lá, pá. Então quer dizer coisas boas. Então isso que eu tô implantando na minha família. Uhum. Então assim, o lance do eu te amo, às vezes a pessoa tá ali morrendo ali, passou a vida toda. Cara, o eu te amo é normal, assim, entendeu? É uma coisa natural. Tanto é que quando ele vem comigo, ele pega, me beija na minha cabeça, como se ele fosse o pai. Ei, papai, eu te amo, pai. Eu tô aqui contigo. E, por exemplo, tem vezes que você... Não, ele tá aqui do meu lado por causa do videogame, de alguma coisa, mas não. Ele não quer saber, ele quer estar contigo, cara. Uhum. E meu filho chora para dormir com ele, que às vezes eu tô com podcast, fico até tarde e tal, mas ele quer estar, nem que seja assim, já tá ali, mas ele quer estar contigo. Então quer dizer, tudo é energia, Dani. Se eu fosse um pai ruim, se eu fosse um pai que ficasse batendo, gritando, que tu é isso, tu é aquilo outro, ele não ia ficar perto de mim, pô. Então tudo é dentro de casa. Entender a estrutura dele, né? Entender a estrutura dele, o funcionamento dele, E isso, para que seja mais leve. e né? isso tem um reflexo o quê? Para a escola, para tudo, né? Então, por exemplo, você chega na escola, o menino tá mordendo o outro, o menino tá zangado, o menino tá... Você não sabe o que aquele menino passa dentro da casa dele com os pais dele. Uhum, exatamente. Não é? E quanto o outro, titia, eu te amo.
Tia, me dá um beijo, um abraço. É o reflexo do que ela tem em casa. Uhum. Não é isso? Olha, eu atendi um bebezinho recém-nascido, 20 dias. Aí tu me pergunta, o que que um bebê de 20 Pois é, dias né? foi pra microfisioterapia, né? Aham. Ele não dormia, ele chorava demais, irritadíssimo demais. Sem dormir, sem dormir, sem dormir, muito choro, muito choro. A mãe dele, desde a barriga, já era minha paciente, já conhecia, já me conhecia. Dani, falei, não, eu vou aí atender. Fui atender o bebê. Eu disse, olha, ele tá pagando só um boleto de vocês. Tu e o teu marido estão muito estressados com alguma coisa. Aí ela me olhou assim, ah, meu Deus, a gente tá irritado. Aí tava tendo obra na casa. Bate-bate. Aí toda hora falta uma coisa e tal. Nananana, O pedreiro não o pedreiro não vai. vai, não sei o que, atrasa e tal. Já era pra ter acabado antes do neném nascer. O neném nasceu e a obra ainda tava lá. E aí o que aconteceu? Os dois estavam muito irritados com a obra. Caramba, Só que a velho. frequência da casa era de quê? Mandando. De raiva, de estresse, de irritação. Eles estavam naquela frequência, os dois. E, consequentemente, os pedreiros também não deviam estar muito felizes, porque deviam também estar escutando Esse gritos. menino é muito nananã. chato. Aí os pedreiros também não estavam muito satisfeitos ali. Aí olha essa criança. Ela é uma esponja, ela é muito pequenininha. Sim. E aquele choro, aqueles não dormir, era a maneira que ele tinha de se comunicar com o mundo. Ele não sabe falar. Ele estava pagando um boleto que não pertencia a ele. Eu sugestionei para ela, olha, ou vocês saem daqui com o neném, pelo menos um tempo até a obra finalizar, para que realmente o seu filho vai ficar melhor. Aí ela saiu, foi para casa lá da sogra e o neném parou, começou a dormir, maravilhosamente bem. Pessoal, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho, entendeu? Dá o like aí. E isso aqui, Dani, as portas se abriram aqui para você. Vão ter muitos temas. Você escreve aqui embaixo, olha, qual é o tema que você gostaria de ser abordado, de nós abordarmos, né? Por exemplo, nós poderíamos falar, Dani, sobre o lance do minimalismo, né? De você, hoje, como você falou, as pessoas, eu vou ser mais feliz se eu trocar meu carro. Eu vou ser mais feliz se eu tiver aquilo ali. Uhum. Então, aquele lance do consumismo, do capitalismo, né? E hoje você, quando olha para um lado e para o outro, poxa, eu nem preciso disso. Uhum. Eu nem preciso disso aqui. Porque a partir do momento que você está focado no objeto, você está esquecendo das pessoas ao redor. Uhum. Não é isso, Dani? É isso. Mas assim, pessoal, esse rodeio que nós fizemos todinho falando de energia, e depois que nós vamos falar aí também sobre o poder da atração, mas vamos falar um pouco agora para vocês entenderem o trabalho que a Dani faz, né? O que é essa né, fisioterapia? A microfisioterapia é exatamente isso. É a busca no seu corpo dos seus porquês. Então, se eu tenho como essa criança, não parava de chorar, insônia, irritadíssimo, estresse, tá, por quê? O que tem por trás? Qual o evento que está te levando a isso? Por exemplo, em mulheres adultas, é muito comum as mulheres serem pessoas enfesadas. Sabe de onde vem? Mulheres cheias de fezes. Mulheres que não funcionam bem o intestino. Caramba. Literalmente, se eu tô cheia de fezes no meu intestino, eu sou uma pessoa enfesada. Eu vivo irritada. Eu não tenho paciência com ninguém. Eu vivo cheia de dores pelo meu corpo. Eu tenho dores de cabeça. E eu nem percebo que é simplesmente porque o meu intestino não funciona. Vai cagar, minha senhora. Bora liberar, me dá licença. E quantas mulheres não são assim, com o intestino preso? O intestino que não funciona. Não, é engraçado que o homem, eu achava, Dani, que eu sou igual pato, brother. É umas 2, 3 vezes no dia. E eu achava que eu era normal. Mas diz que, me explica um pouco o funcionamento do homem, que a mulher demora mais tempo até, inclusive, para ir no banheiro. Mas tem umas que é até demais, não é isso, Dani? Isso aí é individual, é biológico, né? Mas, na verdade, pensa, se a gente come todo dia, no mínimo a gente tem que ir uma vez, pelo menos, Sim. né?
Existe uma tabela que também já me direciona se você é uma pessoa constipada ou não. Tudo é equilíbrio. Também se tá muito mole não tá legal, se tá muito duro também não tá legal. Uhum. Tudo é o equilíbrio. E tudo começa onde? O que que eu me alimento? Sendo comida e sendo com relação a alimento, por exemplo, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu escuto. Eu alimento o meu espírito. Do que tu O que faz sentido pra mim, não importa a religião, mas o meu espírito tá sendo alimentado. Então, tudo que você alimenta, emoção, comida e a sua parte espiritual, você precisa alimentar isso. Vai refletir no seu intestino, que vai mandar para todo o seu corpo. Dani, um exemplo muito, muito claro, e você tenho certeza que você que está assistindo aí, ou você, ou alguém da sua família, com certeza, né? Todo mundo, nós estamos ainda, né? Não saímos ainda de uma pandemia, né? E você falou que tudo começa aqui dentro, né? Tudo começa aqui. Então, assim, as pessoas começaram a ficar em pânico, panicada, de estarem vidrado ali, né, em certos canais. Né? Então, aquele negócio, os números, morreu não sei quantos e tal, e já tá não sei aonde. Então, quer dizer, você não tem exatamente uma estatística. Existiu até um certo período que, cara, ali tá uma estatística muito grande, mas eu não vi nada aqui, entendeu? E ali você fica se alimentando daquilo ali e daqui a pouco você tá com paranoia, né? Muita gente ficou com tudo, não tinha Covid, mas ela tava até com a respiração dela. E engraçado que terminou a pandemia e tem pessoas sequeladas ainda, né? Sim. Eu tinha um professor que falou que a quarta onda era da saúde mental pós-Covid, entendeu? E aí, durante o Covid, eu fiz um curso com um professor dos Estados Unidos, de saúde integrativa, para ter esse olhar para o intestino, porque é do intestino que é produzida a serotonina, que é um hormônio do bem-estar, do hormônio onde eu me sinto bem, independente do ambiente ou das pessoas, eu me sinto bem comigo, né? E ele falava claramente, se preparem, porque nós teremos uma epidemia de pessoas com relação à saúde mental. E hoje a gente vê que realmente já é o que está acontecendo, Exatamente. né? Já é o que está acontecendo. Então, assim, as TVs, os meios de comunicação, eles sabem que o medo é o que te magnetiza, é o que te atrai. Então, eles usavam aquilo. Teve um tempo que a saúde, ela parou de dar os números e a TV falou assim, não, nós vamos fazer um consórcio, um conglomerado e a gente vai atrás dos números. Mas não é porque eles eram bonzinhos, não. É porque eles sabiam que aquilo ia eletrizar as pessoas. Exatamente. E eu falo pro meu marido, eu tenho certeza que muitas pessoas, não é que a doença não era uma realidade, mas ela se agravou com o emocional. Quanto mais medo a pessoa tá, é inevitável. Vai doer tua barriga com medo. Vai. Tu começa a ficar ofegante, teu coração dispara. É fisiológico quando tu tá com medo disso tudo acontecer. E aí, isso agravava com a doença, com o vírus que tava dentro de ti, teu emocional tava abalado, tu tava morrendo de medo, juntava tudo. E eu tenho certeza, eu digo pro meu marido, ei, muita gente foi morta pelos meios de comunicação. Olha, acabou. Porque a pessoa não tinha estrutura. Ela já morri, vou pro hospital, morri, vou ser entubada, morri. Tipo, ela já ia com esse pensamento pra lá. Porque, inclusive, a baixa imunidade era justamente aqui, né? Já baixava. Então, por exemplo, eu estudo muito o que rola aí no planeta Terra, né? Então, eu tenho amigos aí na Europa, em tudo quanto é canto, Estados Unidos, Canadá. Então, às vezes, eu gosto de ver a notícia como ela é lá fora e como ela não é passada para cá. Né? Ela é passada da maneira que ela quer, que interessa. Mas hoje, Dani, eu fico assistindo alguma coisa para mim não ficar desinformado. É só para questão de informação. Mas então o que aconteceu? Eu fiquei, né? Eu tava na Europa ainda, né? E eu tinha já 2 caixas de máscara. Já tinha guardado 2 caixas de máscara. E eu sabia que depois do carnaval esse negócio ia explodir. Por que depois do carnaval?
porque o carnaval ia estar maquiado. Não, a gente vai maquiar, tá tudo bem, é só uma gripezinha e tal. Por quê? Porque nós estamos de olho o quê? No comércio, no turismo, né? Que é gerar em relação ao carnaval. E foi dito e feito. Quando terminou o carnaval no outro dia, não, porque subiu os números e tal, aquela coisa toda. Então, o que foi que eu fiz? Eu estava assistindo, né, algumas coisas no YouTube e até que eu encontrei o canal do Sandro Rocha, né, que é até aquele do Tropa de Elite e tal, e ele mora nos Estados Unidos. Ele disse assim, cara, quer saber? O Covid aqui, muita gente pegou, peguei a minha família todinha e parará e parará. Mas, meu amigo, a vida continua. A vida continua. Vai continuar os teus boletos, vai continuar vindo as tuas contas de luz, de tudo. E aí, vai parar a vida? É a hora. Se for a hora, tu vai. Mano, aquilo ali me bloqueou na hora para isso daí, para isso tudo do Covid. Então, quando você muda a tua frequência, foi o que eu fiz, pô. Então eu comecei aqui no meu estúdio, só era coisa boa, só era, sabe? E aí, Dani, eu sigo o lance dos arquétipos, né? Então, o meu arquétipo eu sigo, apesar de ser o corvo, mas eu sigo muito a águia. Uhum. A águia e o leão, né? Então, o arquétipo, pessoal, tudo que está ao seu redor, ele vai influenciar na tua vida, símbolos e tal, vai influenciar na tua vida. Então você começa a vivenciar aquele arquétipo. Por exemplo, um leão. Quando você lembra do leão, o leão ele é imponente, né? Ele é todo majestoso. O leão ele não recua. Quando ele vai para resolver a parada, ele vai lá e resolve de uma vez. Apesar que ele fica na dele ali que as leoas estão caçando, né? Mas a águia. A águia, eu não vou esticar porque senão vai aumentar mais. Procura aí o arquétipo da águia e você vai ver tão fantástico é o arquétipo da águia, né? Então o que é que acontece? Eu vivencio isso. Então eu comecei a olhar para cima e dizer assim, cara, como é que eu vou estar daqui 5 anos? Como é que eu quero estar? Quem eu vou atender? O que eu vou fazer? Qual vai ser o meu objetivo? E foi aí que eu saí de cara, morreu um monte de gente, eu só vi amigos meus morrendo. E eu tava noutra, cara, eu tava noutra até hoje, eu tô em outra vibe, completamente diferente. Então, tanto é que assim, eu tenho uma redoma, criei uma redoma. As pessoas quando vêm até mim, isso é conhecimento. Quando você conhece o lance da energia, da frequência que a pessoa tá, e outra, você não tá naquela frequência, aí você consegue, opa, não vou por aqui não. Opa, não vou por aqui não. Entendeu? Deixa a Dani falar. Não, tá tudo certo, é isso mesmo, né? Na pandemia eu também. Primeiro que eu falei assim, não, eu vou fazer algo por mim, que eu olhe para 2020, eu me lembro que eu fiz uma coisa muito boa para mim. E em 2020 eu tirei o açúcar da minha vida completamente, o açúcar branco e adoçante. Passei a tomar as coisas como elas são, café, suco e tal, tirei. E eu queria ter esse marco, não só de coisas ruins, é a pandemia, não. Eu quero marcar de alguma coisa boa que eu decidi fazer por mim. E assim eu marquei, tirando o açúcar da minha vida. Segunda coisa que eu fiz como você. Eu não posso controlar a doença, eu não assistia a televisão, eu desligava, eu não via. Eu até tinha acesso, porque a gente às vezes tem que ser informado, eu tinha acesso aos números de Roraimas oficiais, o que estava realmente acontecendo. Eu lia as coisas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, eu ia no site oficial, eu não via muito sobre o que os jornalistas botavam, entendeu? E eu decidi o que eu vou estudar. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas o tempo vai passar ou não. E o que estiver acontecendo, quer saber? Eu vou estudar. Comprei um curso online. Era um curso bem complexo, tinha muitas aulas, tinha muita coisa para me ler. Então, o que eu me foquei? Em estudar e me desenvolver, que era onde eu podia controlar. Então, assim, tu não teve medo, Dani? Tive receio, minha mãe pegou, teve uma hora que eu fiquei com muito medo, desesperada, que eu não podia ir até lá, não podia pegar um avião. Foi um desespero nesse momento, um sofrimento, foi como todo mundo, mas
Aonde eu podia, eu ia minimizando. Eu botava meus filhos para estudar, para ler, pegar sol, fazer exercício físico dentro de casa, pular com a gente, e a gente criava coisas, cinema dentro de casa, ia pra sala, ia pra cozinha, e a gente usava todos os ambientes da casa. Massa. A gente aprendeu a dividir melhor as tarefas, inclusive depois da pandemia, eu, meus filhos, meu marido. Então, assim, tudo é a frequência que a gente se bota. Então, assim, graças a Deus, eu não perdi nenhum ente querido Que e massa. nem perdi nenhum amigo próximo, assim, de Covid, realmente, entendeu? Então, assim, eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada nesse sentido, mas eu também acredito que tem a ver com a escolha e com as frequências que eu decidi para minha vida como um todo mesmo. E quando você decide, você acaba influenciando quem tá perto de você. Não Sim, tem isso jeito. contagia, né? Não tem jeito. Então, hoje eu tenho família fazendo mais atividade física. Nós temos um grupo no WhatsApp, eu mantenho com a minha família, meus irmãos, meus cunhados, onde todo domingo a gente tem que dizer quantos exercícios a gente vai fazer na semana. E se você não fizer, você vai pagar um castigo. É determinado um líder da semana e ele põe um castigo para quem não cumprir. Detalhe, essa semana, inclusive por causa dos meus eventos, meus compromissos, falei que eu ia fazer 6, eu só fiz 3. Então eu tenho que correr atrás ainda da minha atividade física, senão eu vou pagar um castigo. Mas isso foi um ambiente que nós criamos para nos mantermos no hábito da atividade física. Inclusive, durante a pandemia, a gente era cobrado, a gente fazia coisas do YouTube, se movimentava para gerar endorfina, para gerar um hormônio bom, para a gente manter uma frequência positiva. Então, presta atenção. Então, agora quem está me ouvindo, escuta, presta atenção, faz uma limpa aí nas pessoas que você segue. Elas te trazem coisas boas. Na hora que você lê aquele nome, ele te traz algo bom. Se não te traz, para de seguir. Para de ver coisas que não vão te gerar coisas boas. Presta atenção o que você quer para a sua vida. Se você não sabe hoje, você pode estudar. Você pode se desenvolver a ser o que você quiser, independente da vontade do seu pai, da sua mãe, da sua esposa. Pensa, dá tempo. Você não tá velho demais. Ainda é tempo. Para um tempinho e pensa. Aonde você quer chegar? Qual o seu sonho? Sempre é tempo de fazer, é tempo de se desenvolver. Se fosse para deixar um recado final para as pessoas, Corvo, eu diria: tudo ao seu lado pode ser modificado, desde que você tome uma decisão. Decisão vem de cisão. Eu posso decidir, ceder, me afastar do que me faz mal e me aproximar do que me faz bem. E se isso tem sentido aonde eu quero chegar, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tudo é passo a passo, é uma jornada. E o mais bonito é o que eu vou me transformando no passar dessa jornada. Porque a Daniela que chegou em Roraima, em 24 de janeiro de 2004, não tem nada a ver com a Daniela que está aqui conversando com você hoje. Tudo foi um desenvolvimento, foi passo a passo. As dificuldades também, elas vão nos fazendo crescer, vão nos fazendo enxergar, vão nos fazendo nos amadurecer, ter olhares diferentes, busca diferente, para que realmente eu possa trilhar um caminho que eu quero. O caminho de ninguém é florido, é de grama verde, é perfeito. Ninguém. Nós estamos nessa terra para evoluir. E os problemas é que nos fazem evoluir. A dificuldade, as dores, as doenças, elas estão aqui para que a gente... Peraí, tô fazendo tudo errado. Opa, vamos olhar para cá, bora olhar para esse pedaço. Olha, minha família não tá legal. É hora de eu olhar e organizar alguma coisa. E eu sempre vi o Covid como isso. O Covid foi uma oportunidade para a humanidade se desenvolver. Ela olhar para o que importa. Primeiro pra gente, depois pro núcleo família, porque a gente teve que ficar ali naquele núcleozinho pequeno, que é a base e a origem de tudo. Então, assim, a Covid não foi só o lado ruim. Ela trouxe coisas pra gente se desenvolver. Mas tem pessoas que insistem em só olhar o copo meio seco, né? Meio vazio. É porque assim, inclusive assim, eu acho que botou até um ponto final, né? Deu uma resumida assim em relação às famílias, né? Por um lado, a sua família estava desenvolvendo, se uniu mais, vamos dividir as tarefas e tal, e foi fantástico, você estudou, né? Então assim, cara, ninguém ficou parado, vamos, né? Vamos evoluir. Enquanto em outros lares, o cara saía para trabalhar, né? Ele ia ali, passava o dia fora, né? A esposa também fora. Então, quando os dois se bateram ali dentro de casa, aí que começou, aí que foram realmente se conhecer, inclusive chegaram até nas vias de fato, que tanto é que a Maria da Penha
foi um índice muito grande, Sim, né? muito alto, infelizmente. Infelizmente, muito alto mesmo. Então, Dani, quer dizer que 99% dos nossos problemas foram nós mesmos que escolhemos, são nossas escolhas, né? São Na nossas verdade, não é isso? escolhas, exatamente. Tudo vem das nossas escolhas, né? A epigenética é uma ciência que hoje mostra que muito mais que o DNA vai definir o DNA vai definir minhas características físicas, a cor do meu cabelo, dos meus olhos, o formato que eu recebi, as informações que eu recebi do meu pai. O DNA vem lá e vem também as doenças, né, que vem acompanhando ali a minha família, vem dentro daquele meu DNA. Mas hoje a ciência mostra que isso só influencia em torno de 25 a 30%. 70% corvo tem a ver com com o meu ambiente, com minhas escolhas. Então vamos dizer assim, que na família do corvo, teu pai, teus avós, todo mundo tinha problema cardíaco, tá? Um exemplo, tá? Todo mundo tem problema cardíaco. Necessariamente, provavelmente, teu DNA traz uma questão cardíaca, uma informação cardíaca aí nas tuas células, tá? Mas isso só vai ser disparado para você dependendo de como você se comporta, das suas escolhas. Então, você faz atividade física, você dorme bem, você lê coisas boas, você se desenvolve enquanto ser humano, você cuida da sua espiritualidade, você se sente amado, você dá segurança para sua família, você se sente bem com o que você faz, você é feliz com o seu trabalho, você acha que o seu trabalho ajuda e agrega na vida das pessoas. Se tá tudo isso legal, aquela informação tá ali, ela vai só ficar ali. Ela não vai disparar para você. Agora, o contrário, se você se alimenta ruim, não dorme, não faz atividade física, não cuida da sua espiritualidade, aquela arma facilmente vai ser disparada e você vai continuar a história da sua família, o legado da sua família com a doença cardíaca. Então, isso, eu não posso controlar a informação que veio com a minha família no DNA. Mas as minhas escolhas, absolutamente muitas escolhas, elas estão sob o nosso controle. Mas a gente insiste em focar para onde? Porque não está no nosso controle. Exatamente. Enquanto está faltando foco e direcionamento para o que eu posso controlar com o meu corpo, com a minha família, com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com o meu cuidado pessoal, com o meu cuidado interno, com a minha mente. Então, tudo isso é que vai me levar a desenvolver doenças. Então, a ciência já mostra e já prova com a epigenética, que tem a ver com os ambientes que eu frequento, com as pessoas que eu converso, com as coisas que eu leio, com tudo. O ambiente quer dizer tudo onde eu estou inserida. Isso sim é que vai determinar minhas doenças. Então, isso eu tenho capacidade de escolha. Então, se você está ouvindo a gente, como é que estão suas escolhas? Ainda há tempo de modificar. Não importa, qualquer que seja. E nós nascemos com Deus já com uma consciência sobre o que eu estou fazendo, que é certo e que é errado. Nós temos essa consciência dentro da gente. Não precisa que ninguém ensine pra gente. A gente sabe se aquele ambiente é legal, se aquele ambiente não é legal. A gente tem dentro da gente isso. Pô. A gente percebe a energia. Sim. Quem vai num hospital, quem vai num cemitério, não tem nada de místico, não tem nada de religioso, não tem nada de... Lá é tranquilo, lá é tranquilo. Você entra e você sente o impacto da energia desses ambientes. Você sente, qualquer pessoa sente. O cemitério é light, agora o hospital é punk, velho. Por quê? Tá todo mundo chorando, tá todo mundo sofrendo. A energia tá muito, a frequência tá péssima. Eu duvido uma pessoa que entra ali e não vai me dizer. A amostra tá ali, eu vou pegar. Vou morrer. É agora, é agora. E aí o pensamento das pessoas tá só na doença. Então não tem como aquele ambiente ser bom. Tem não, cara. Não tem. Então, por isso que sim, o hospital é um exemplo imenso, mas a gente tem microlocais que eu insisto em ir, que eu insisto em ficar. É como se fosse um sapato apertado. Eu tô vendo que ele tá apertado, mas eu não largo aquele sapato. Então, pessoas, larguem, repensem, prestem atenção nos sinais do seu corpo, nas suas dores, nas suas dificuldades. Repense tudo isso. Dani, então assim, pra gente dar uma resumida aqui, porque, pessoal, o que tá acontecendo aqui? A gente tá falando de energia, de frequência, se o lugar é ruim, se a pessoa é ruim, a energia dela, que vai contagiar ou vai contaminar tudo. E o que tá acontecendo aqui agora com o corvo, a nossa energia minha aqui da Dani, meu irmão vai inventar umas 4 horas de podcasts. E a gente tem tanta coisa pra falar, mas... estamos chegando aqui ao final, pessoal.
Então, assim, o que eu entendi, Dani, do teu trabalho é que o corpo, ele fala, né? O corpo fala e o corpo diz o que tá doendo, mas aquela dor que tu tem no cotovelo, aquela dor que tu tem no joelho, sei lá, qualquer que seja do teu corpo, a Dani vai na origem, na alma, justamente a origem do negócio. Não é só uma dorzinha aqui na orelha, no dedo, não. É muito mais profundo. Até porque diz que a nossa orelha aqui é um feto de cabeça para baixo, É, né, feto Dani? invertido. É. Então, dá um resuminho. Eu duvido tu resumir o teu trabalho, Dani, bem elegantérrimo, do jeito que você faz. E a gente vai para as considerações finais. Bem, em resumo, o meu trabalho, eu sou fisioterapeuta, mas eu cuido das dores físicas e das dores na alma. Então, todas as dores que você já foi em inúmeros especialistas, você já fez inúmeros exames e ninguém resolve, a microfisioterapia ela pode te ajudar. Não de forma isolada, mas contribuindo com um todo, te olhando de uma maneira global, como talvez nunca ninguém tenha te olhado, desde a sua origem, da sua mente, da sua questão física e da sua questão espiritual, essa tríade que é bíblico, tríade Pai, Mãe, Espírito Santo. Então, tudo é uma tríade, nada é por acaso, né? Sim. Então, se a gente olha para essa tríade, mente, físico e parte espiritual, essa tríade a gente vai te cuidar como um todo. Vamos olhar qual é seu problema real, o que você pode modificar, quais essas novas escolhas você pode fazer para de verdade estar equilibrando seu corpo, realmente está trazendo qualidade de vida. Então você pode, merece e deve ter uma vida mais leve, sem dor. Não é normal ter dor de qualquer que seja a origem, a espécie, seja física, seja emocional. Esse é o meu trabalho, cuidar de você. Eu tô aqui para cuidar de você. E chegamos, terráqueos, ao final. Chegou aqui o Viking, a Taverna do Corvo. E eu quero mandar um abraço aí para Paulo e pro seu Vitório aqui, ó, do Recanto das Abelhas, tá? Pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, olha a minha mesa aqui, ó, tá faltando garrafa, já bebi, entendeu? É um sucesso. O hidromel é um sucesso total, tá? E eu quero te agradecer que tu ficou até aqui no final. Coloca aqui embaixo um temazinho bonitinho. O que você quer que a Dani vai voltar. Nós vamos falar de muitas e muitas coisas aí, né? E aqui embaixo vai estar tudo para encontrar a Dani, o Instagram, Facebook, tudo aí para você fazer essa consulta, né? E eu sou o Corvo, essa pessoa que vos fala, e você está de cara com o Corvo. Um abraço e fui!